Iniciando aqui mais uma live do nosso programa Aprenda a Planejar. Como sempre, é uma satisfação muito grande para mim e tenho certeza que para a doutora Cristiane Leal também. Boa tarde, doutora Cristiane, tudo bem? Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Maravilha estar com vocês aqui sempre. É muito bom. Ótimo. E o nosso tema hoje, né? Vamos falar aqui sobre a compra e venda de bens imóveis dentro do sistema de holding. Depois de feito o planejamento patrimonial e sucessório da família, já tendo levado todos os bens que antes estavam em nome da pessoa física para dentro desta estrutura, que conta ali com uma empresa, um CNPJ aberto, e agora então esses bens são de propriedade dessa empresa. E aí? Como ficam esses próximos passos para a aquisição de novos bens e mesmo para a venda daqueles que estão lá dentro desta empresa? E neste momento eu passo a palavra para você, então, doutora Cristiane, para iniciar, tá bem? Tudo bem. Kátia, eu queria até, se você me permite, dar um passo atrás, né? E antes de falar da integralização desse patrimônio na holding, explicar um pouco sobre a holding familiar. Talvez a gente tenha aí algumas pessoas que ainda não estão muito por dentro, né, desse novo sistema, e eu acho que isso vai beneficiar até para que elas consigam acompanhar o nosso diálogo aqui, né? Perfeito. Hoje, gente, uma das principais ferramentas que são utilizadas na implementação do planejamento sucessório e que, a meu ver, ela é sim a mais eficiente, é a holding familiar. Mas o que seria essa holding, né? Essa tão falada holding familiar? Ela é, em suma, a formação de um sistema que vai ser composto de uma ou mais empresas, e isso aí vai depender da complexidade do patrimônio da família, para a qual vão ser transferidos os bens de uma pessoa física, que em contrapartida vai se tornar dona de cotas ou ações dessa sociedade. Então, vamos de exemplo, que sempre clareia mais as coisas, né? Vamos imaginar o seguinte: eu, Cristiane, sou dona de um apartamento. Eu uso esse apartamento para constituir o capital social da minha empresa. Então, essa empresa ela vai passar a ser dona do apartamento e eu a ser dona da empresa por meio das suas cotas. E essas cotas é que vão ser transmitidas aos herdeiros. Então, como resultado, em vez dos herdeiros receberem ali uma fração dos diversos bens que aquela família tem, eles vão receber cotas de uma sociedade. E claro, gente, vai haver um custo para a implementação e para a manutenção desse sistema. Mas quando a gente coloca no papel esses custos e compara ali com os custos do inventário, da doação, fica muito evidente que o preço que é pago para a implementação da holding familiar, ele está no âmbito de investimentos e não de despesas. Então, são custos ali que vão caber no bolso da família e que podem ser planejados, tá? Eles não vão ser exigidos ali de imediato, como ocorre no inventário e na doação. Mas como é que é constituída a holding, né? Aí agora a gente pode falar um pouco dessa questão da integralização, né? A construção do sistema de holding familiar, ele começa com a abertura de uma empresa e a integralização do capital social dessa empresa por meio do patrimônio da pessoa física. Então, vou retomar aqui o exemplo que eu dei no início. A Cristiane tem um apartamento, ela vai usar esse apartamento para constituir o capital social dessa empresa. O bem, gente, ele não precisa ser necessariamente um imóvel, tá? Pode ser dinheiro, podem ser bens, outros bens móveis, tá? Se a integralização ocorrer por meio de transferência de dinheiro ou de bens móveis, não tem ali maiores formalidades. Mas quando a integralização se dá por meio de bens imóveis, aí essa operação vai envolver a tributação do ITBI. O ITBI, gente, ele é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. E aí, como o próprio nome diz, vai incidir sobre a transmissão por ato oneroso, inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas, a qualquer título de bens imóveis. Então, o recolhimento dele vai ser competência dos municípios, porque a Constituição assim determina,
e cada município vai ter ali a liberdade de determinar o valor da alíquota desse tributo. Então, a alíquota do ITBI varia de município para município. Pessoas que já realizaram em algum momento da vida compra e venda de imóveis, já está um pouco mais familiarizada com essa tributação. Agora, é importante entender o seguinte, gente. A gente fala ato oneroso e as pessoas pensam em compra e venda. Ato oneroso não diz respeito apenas a pagamento em dinheiro, tá? Nós não estamos falando só de compra e venda. Ato oneroso é aquele que produz vantagens e obrigações para as partes envolvidas. Então, quando a gente fala na integralização do capital em uma holding, através de bens imóveis, configura sim transferência onerosa. Só que a nossa Constituição, ela prevê a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos que são incorporados ali no patrimônio da pessoa jurídica, tá? Desde que seja para realização de capital. E, ó, faz todo sentido, né, gente? Porque se eu tenho um imóvel, eu uso esse imóvel para integralizar o capital social da minha empresa, por que eu vou ser tributada nessa operação? Mas então, continuando, essa imunidade ela é trazida pela Constituição e ela tem uma ressalva, tá? Ela não pode ser aplicada nos casos em que a atividade preponderante for a atividade imobiliária, ou seja, compra e venda, locação de bens imóveis, tá? A atividade preponderante, fala isso, aí você fica pensando, meu Deus, o que é isso? A gente não precisa quebrar a cabeça, não, porque a lei traz essa definição. Ela fala que é atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica decorrer das operações imobiliárias. E isso tem um marco temporal, tá? Que no caso da holding familiar é nos 3 anos seguintes à data da aquisição. Então, aqui nós temos mais uma informação importante. Para fazer jus à isenção do ITBI, após ali a integralização do imóvel na pessoa jurídica, não é possível a venda desse imóvel nos próximos 3 anos. Caso contrário, vai se perder a isenção. Então, em regra, levar os bens imóveis para a holding não ensejaria a cobrança do ITBI. Mas aí a gente tem observado, infelizmente, que algumas prefeituras de maneira errônea, tem cobrado esse tributo, né? E por que eu falo errônea, né? Porque a Constituição é a nossa lei máxima, a nossa lei maior, e as demais leis, incluindo aqui a legislação municipal, elas não podem estabelecer regras que sejam contrárias à nossa Constituição. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido em alguns locais. Então, quando a gente cria o sistema, é importante, por um lado, que o cliente entenda, esteja ciente dessa possível cobrança, mas, por outro lado, também que ele saiba que há meios da gente buscar administrativamente a reversão dessa decisão ou a redução da tributação imposta. Agora, olha, gente, ainda assim, viu? Apesar desse entrave em relação ao ITBI, quando a gente olha o todo, o resultado final da implementação do sistema de holding familiar traz mais benefícios fiscais do que qualquer outro instrumento de planejamento sucessório. E aí eu peço desculpa se eu me estendi demais, tá, Kátia? Mas acho que é legal, assim, fica preparado o campo para você conversar com o pessoal explicando como é feita a venda de imóveis na holding. Certo. Bem, acho que eu vou tomar liberdade aqui para inverter um pouco a ordem, né? Porque vamos sim falar de como é feita a venda. Boa tarde, Kátia. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá? Mas podendo, vocês, quem estiver aqui ao vivo, já tem a oportunidade de fazer perguntas, tá bom? Um comentário que foi deixado aqui, Cris, vale a pena deixar avisado isso para o pessoal, né? Vamos sim deixar gravado. O propósito deste programa é entregar, né, o conteúdo informativo aí para maior esclarecimento das pessoas acerca dessa solução tão fantástica, né, no contexto de redução na carga tributária, né, o planejamento patrimonial, ele é muito bom, como a doutora Cristina acabou de comentar. Então, assim, olha, vou falar sobre como realizar a venda. Porém, neste momento, né, que o cliente está dando um passo rumo ao planejamento patrimonial dele,
O profissional que estiver dando atendimento para essa família, ele tem que, desde já, procurar saber quais são as intenções daquela família com relação a cada um dos bens. Porque se já existir a intenção de venda de um bem, em um curto prazo, né? Tem a intenção e tem grandes chances de acontecer a venda em um prazo curto. Como a doutora Cristiane comentou aqui, já sabemos que isso vai ter reflexos não bons, porque vai comprometer esta imunidade do ITBI. Então, só repisando aqui a fala da doutora Cristiane, a Constituição prevê essa imunidade, tá ok? Para pegar os bens que estão em nome da pessoa física e levar para dentro da pessoa jurídica. Pagando quanto de ITBI? A princípio, nada. Agora, se você se encaixar na exceção prevista nesta regra, e a exceção ela concede a imunidade desde que você não exerça atividade imobiliária de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil ali para o pessoal do agronegócio, tá bem? Dentro desses 3 anos. Então, se já há a intenção da venda, é importante considerar se há riscos, porque também não adianta querer poupar a família de pagar o ITBI e tudo que ficar fora desse planejamento vai ficar exposto a um inventário. Então, isso também não é bom. Ali, a tributação é bem mais pesada, fora todos os outros custos que envolvem. Então, se não há riscos do evento morte, é claro que sempre há, mas eu digo riscos em virtude de enfermidade, ou porque a pessoa já tem uma idade muito avançada, ou vai submeter a alguma cirurgia. Esse tipo de cenário, então, precisa de uma cautela maior. Mas se risco pequeno e já tem a intenção da venda e grande probabilidade da venda, então, monta-se essa estrutura com os demais bens e o aconselhável seria fazer a venda deste imóvel fora do sistema de holding, na pessoa física, e depois fazer o aporte dos recursos financeiros lá para dentro da holding. E aí, não ter mais bens em seu nome e no seu CPF, ok? Ou não, às vezes, dependendo do cenário da tributação no momento da venda, e aqui nós já estamos falando do imposto de renda sobre o ganho de capital, que é a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor da venda. Sobre essa diferença, na pessoa física, incide aí a alíquota de 15%. E isso é muito pesado. Então, essa família, nesta análise preventiva ali, prévia, né, pode-se chegar a um número, né, que se mostre vantajoso, pagar o ITBI até, para que aconteça a venda dentro da pessoa jurídica, porque ali a tributação ela é melhor, desde que esse imóvel esteja classificado no estoque. Caso contrário, a outra forma de classificação deste bem imóvel seria considerá-lo ali como um ativo imobilizado da empresa. Aí, esse cenário, ele é ruim, tá? Porque também vai ser devido ao ganho de capital na pessoa jurídica, o que ficaria, por vezes, ali até pior do que na pessoa física. Então, entender as intenções da família para auxiliá-los na decisão de qual será o melhor momento para fazer essa venda, e se essa venda, o melhor cenário é que ela aconteça na pessoa física ou dentro da holding, tudo isso tem que ser analisado e mediante cálculos para apresentar a melhor estratégia para aquela família e aquele cliente, tá ok? Quer falar do outro tópico e depois eu retomo como realizar a venda? Pode ser, Cris? Pode ser. Eu tinha pensado em conversar com o pessoal também sobre a questão da aquisição de bens depois da holding instituída. Hoje mesmo, conversando com a cliente, ela estava falando para mim, né, porque ela está aí no processo de constituição da holding dela e surgiu a oportunidade, né, dela comprar um imóvel. E aí ela foi me perguntar, ela falou, mas e aí, depois de pronto, como é que eu faço? Então, é bem recorrente essa pergunta, né, como comprar bens
imóveis, né, adquirir bens imóveis após a constituição da holding, né? Então, gente, é assim, ó, quando a gente fala no sistema de holding, nós falamos de algo que o objetivo maior é transpor as relações. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura. A ideia é que os filhos percebam como é importante você ter essa organização e essa gestão patrimonial, e eles passem isso para os seus filhos, que vão passar para os seus filhos, né? Então, esse sistema, ele tem que ser dinâmico, ele tem que comportar, inclusive, novas aquisições patrimoniais. Só que agora a família tendo consciência de sempre trabalhar ali com o melhor cenário do ponto de vista tributário, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre vai analisar, no caso concreto, o melhor cenário para aquela situação naquele momento. Vocês estão vendo que eu estou sempre com marcos temporais aqui? Por quê? Porque cada caso precisa ser analisado no momento em que ele acontece. Não tem uma regra fixa, geral, que vai servir para todas as famílias em todos os momentos. Então, a família traz a demanda e a gente senta, pensa junto, faz cálculo, a gente brinca, né? Faz a conta ali na ponta do lápis para saber o que é realmente melhor e mais viável para aquela família. Então, quando a família ela tem uma holding já constituída, como é que os pais podem adquirir novos imóveis, né? Eles podem e devem aumentar o seu patrimônio, como eu já falei, adquirindo novos imóveis, e a melhor forma de se fazer isso é realizando um aporte em dinheiro para a célula cofre, né, para a empresa. Isso é possível com a emissão de cotas pela holding, que vai ser adquirida ali pelos pais com esse valor em dinheiro que vai ser aportado. Então, com isso, a célula cofre, ou seja, essa empresa, ela passa a ter recursos para adquirir o imóvel em nome próprio. E aqui é interessante a gente fazer duas observações, tá? Primeiro, essas novas cotas que são adquiridas pelos pais, elas precisam ser doadas em seguida aos filhos, tá? E aí a gente faz, claro, um planejamento para que seja feita ali uma tributação adequada, menos onerosa nessa operação. Mas é importante que essas cotas não fiquem em nome dos pais, porque senão elas vão ter que ser inventariadas diante do falecimento deles. Agora, a segunda observação é que da mesma forma que se a pessoa física comprar um bem imóvel, ela vai ter que pagar o ITBI, aqui, se a pessoa jurídica comprar um imóvel, ela também vai ter que pagar o ITBI, porque houve um fato gerador. A imunidade que a gente fala do ITBI, no caso da holding, ela acontece quando há integralização do imóvel em capital social, tá? Então, não é o caso aqui no exemplo que a gente deu. Agora, a forma mais inteligente, na verdade, né, da holding adquirir patrimônio é a partir das receitas obtidas pelos bens que estão nelas. Então, ali, se foram integralizados ativos financeiros, eles poderão ser liquidados no momento oportuno, utilizados para aquisição de imóveis. Se há atividade de locação por meio de uma célula operacional, essa renda obtida também pode ser revertida para o aumento do patrimônio da holding. Então, em resumo, gente, pense sempre assim, o sistema de holding, ele é dinâmico e ele comporta a aquisição de bens para aumentar o seu patrimônio. O importante é a gente analisar sempre a melhor estratégia para que isso aconteça. Kátia, você quer complementar, quer falar sobre decisões assim, em que você pode fazer essas análises? Fica aí a seu critério. Ok, então, e sempre, né, comentamos que não existe uma receita de bolo. Cada família tem as suas particularidades, as suas necessidades. Então, veja bem, imagine que num modelo padrão, não, a família não tem essa necessidade, já constituiu todo aquele patrimônio e eles estão preocupados mesmo com a sucessão neste patrimônio. Eles buscam essa solução na maioria das vezes, tá ok? Buscando ali beneficiar os filhos para que no futuro eles não tenham que suportar um inventário. Tudo bem, esse benefício ele já é fantástico, porque sabemos que o inventário ele tem sim um poder de dilapidar o patrimônio
com uma tributação alta, honorários caros, custas, tudo isso. Porém, nós temos também famílias que ainda estão a todo vapor, agigantando o patrimônio, estão trabalhando, construindo, ampliando mais ali a construção daquele patrimônio. E é natural que aconteça essas movimentações de novas aquisições ou venda daquilo que se tem. E aí, a importância do profissional em enxergar com qual frequência, né, os marcos de tempo. Mas, a título de exemplo, temos famílias que têm um número expressivo de imóveis destinados para locação. Nós precisamos entregar uma solução para esta família e, claro, tudo o que queremos é preservar a imunidade do ITBI. Então, como já foi falado aqui, hoje existe uma solução de pensarmos em uma célula operacional destes aluguéis para beneficiar a família ali com a redução na carga tributária do IR, ao invés de pagar 27,5% na pessoa física, nesta empresa que vai operacionalizar estes aluguéis, que não vai ser a holding propriamente dita, para não perder a imunidade do ITBI. Nesta empresa, ele será tributado aí em 11,73%, ok? Então, sempre o nosso olhar é buscando a redução na carga tributária. De igual modo, já me deparei aqui com uma necessidade específica do cliente, que apenas um dos imóveis dele era destinado para venda. Inclusive, já estava sendo divulgado e tudo mais. E esse imóvel tratava-se justamente de uma área. E a destinação dos recursos dessa venda seria justamente para ficar operacionalizando ali compra e venda de outros imóveis. Isso já era um negócio da família, que não se confundia com os bens particulares deles. Então, né, diante deste cenário, a exemplo do que fazemos ali com os aluguéis, nós montamos uma célula operacional para a venda daquela área, separada do sistema de holding. Assim, os outros demais bens dele pode contar com a imunidade do ITBI. Naquela célula operacional de venda, tudo bem, ele pagou o ITBI, mas isso foi vantajoso para ele, compensou, não contaminou os outros, né, a imunidade dos outros bens. E ele, naturalmente, ainda não foi vendido essa área, esse assunto nem é tão distante, né? Foi no ano passado que nós entregamos a solução para essa família. Ok, é uma área cara e grande, enfim. Quando for vendida, então ele já terá uma redução na carga tributária ali imensamente expressiva comparado ao que seria o imposto de renda dele na pessoa física. Então, valeu muito a pena para aquela família. E ali ele vai operacionalizando ali as atividades imobiliárias com estes recursos, sem prejuízo de ser feito o planejamento sucessório dessa empresa operacional também, de modo que quando ele vier a faltar, os filhos não precisem inventariar as cotas sociais daquela empresa operacional, tá bom? Então, sempre tem que olhar para a necessidade da família. Não existe um sistema de planejamento patrimonial engessado. É muito comum o cliente falar, puxa, mas então eu vou montar minha holding e eu não vou poder vender os meus bens nem alugar pelos próximos 3 anos? Não é isso. O que estamos falando é que, se você quiser contar com a imunidade do ITBI, você não poderá exercer essas atividades por este prazo. Mas você tem a liberdade de fazê-lo. No entanto, terá que pagar o tributo. Ah, mas eu também não quero. Então, tá bom. Podemos buscar estratégias, a exemplo dessas duas que eu dei, falando de uma empresa para operacionalizar os aluguéis, ou mesmo para a venda. Tá ok? Agora, outra coisa importante a ser considerada é o como fazer a venda. É claro que o como fazer a venda é simples, né? Os bens são da holding, que é uma empresa, é uma pessoa, só que não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. E na condição de pessoa jurídica,
é ela e proprietária, na condição de proprietária, é ela quem vende, devidamente representada pelo seu administrador, que irá assinar. Através de uma escritura pública, normal, um ato tranquilo, tá? De transmissão ali através da compra e venda. Agora, quando nós destacamos, né, esse subtema, né, como fazer a venda de um bem imóvel dentro da holding, o que nós estamos buscando é um olhar bem cauteloso acerca da incidência de tributos. Como é que eu vou fazer isso? Se eu fizer essa venda simplesmente assim, passando uma escritura e coisa e tal, o que me importa é saber quanto vai custar para você. E aí, temos que enxergar como que está classificado este bem imóvel dentro da sua holding. Se é um ativo imobilizado daquela empresa, que cenário ruim, porque vai ser tributado no ganho de capital, que não é baixo. Mas, como foi dito aqui, sempre há estratégias. Lembrando que falamos muito do planejamento patrimonial e sucessório para livrar as famílias de um inventário. E esses dois temas, eles estão diretamente ligados a um planejamento tributário, sempre buscando essa redução. Então, olha só, neste exemplo que eu estou dando, né? O imóvel está lá, no ativo imobilizado da empresa, e se ele for vendido por esta empresa, e agora a nossa preocupação não é mais com o ITBI, tá ok? Nós estaríamos preocupados aqui com o imposto de renda sobre o ganho de capital. Imagine que já até passou o decurso do prazo ali dos 3 anos. E aí é feita essa continha na ponta do lápis. E se ficou caro ali, nós podemos sim pensar em uma estratégia para que a venda aconteça desta holding para uma nova empresa que você mesmo pode abrir. Mas esta nova empresa compra este imóvel já para ele ingressar no estoque. Aqui ele estava no ativo imobilizado, o que gera uma tributação elevada. Então, se a venda for feita para esta nova empresa e ele já ingressar lá no estoque, ótimo. Quando a venda para o terceiro, que vai efetivamente comprar, ali terá a tributação imensamente mais barata. E quando nós falamos da venda da sua primeira empresa para esta segunda empresa, nós vamos falar da venda acontecendo pelo mesmo valor de aquisição. Então, está tudo bem que o fato gerador ali para uma incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital vai acontecer. Porém, se não há diferença, se é o mesmo valor, entrou por 500 mil, saiu por 500 mil, tantos por cento sobre zero é zero. Então, isso não vai refletir economicamente para aquela empresa. Agora, entrou por 500 mil na nova empresa e foi vendido por 1,5 milhão, tudo bem, mas lá ele será tributado em 6,73 do valor total final da venda. O que certamente, neste exemplo que eu estou dando aqui, vai ficar imensamente mais barato, até mesmo do que se fosse na pessoa física. Então, em que estamos aqui, né, dispostas a contribuir com vocês? Despertá-los para a importância de fazer planejamento. E planejamento é sempre preventivo. Um planejamento do teu patrimônio, buscando este olhar aí para planejar a tributação, porque pagar imposto já não é bom, né? E ainda imposto alto, mas existem soluções. Quando falamos de estratégias, estamos falando de soluções lícitas dentro do que o nosso ordenamento jurídico prevê, tá bem? Então, o como fazer a venda é isso, é importante analisar e naquele momento, tá? Estou sinalizando aqui algumas soluções e estratégias, mas é no momento que aquela movimentação vai acontecer, é que existe a importância de vocês conversarem com o profissional. Porque alíquotas mudam, não é mesmo? As regras, hipóteses de isenções mudam. Então,
é importante fazer esta consulta, né? Busquem um profissional de confiança de vocês, e naturalmente que entenda da matéria, para que vocês possam planejar e pagar menos tributos. Então, é isso. Mais alguma coisa? Será que eu me esqueci de alguma coisa? Não, eu acho que você foi muito precisa, Kátia. É isso. E isso que eu queria só reforçar, Kátia, assim, que as pessoas entendam que tributação sempre vai existir. Teve Sim, fato gerador, tem tributação, não importa se é pessoa física ou jurídica, né? A diferença é que na pessoa jurídica, às vezes a gente consegue lançar mão de estratégias lícitas, corretas, para que você pague uma menor tributação. Então, é pensar nesse sentido, calcular, e por isso que a gente diz que não tem regrinha de bolo, né? Receita de bolo. A gente precisa olhar o caso concreto no momento adequado para poder fazer isso, né? verdade. Mas os benefícios são tão grandes, não é, Cristiane? Grandes. Sabe que ontem eu atendi um cliente e ele já viveu a amarga experiência, né? Ele é um médico cirurgião, de ser processado por um assunto em que nem ele estava diretamente envolvido ali com o que aconteceu com aquele paciente, né? Bom, enfim, por que eu estou trazendo esse assunto? De igual modo, né, não só o médico, né, os profissionais liberais no todo, né, têm essa preocupação, essa cautela com a nossa responsabilidade em virtude dos riscos da nossa profissão, mas todo e qualquer empresário também. E por que eu estou falando? Nossa, a gente está falando de um cenário aqui benéfico, que é a redução na carga tributária. Vai ter tributo? Vai ter, mas é sempre mais benéfico do que na pessoa física. Mas aí existe o benefício também de livrar a família do inventário, e existe o benefício da proteção do seu patrimônio. E eu me lembrei de comentar aqui, porque sempre nós falamos, tentamos despertar as pessoas, mas quando estamos em contato com alguém que viveu a experiência amarga, aí, puxa, a pessoa sabe como é, sabe, vantajoso você ter o seu patrimônio dentro desta estrutura de holding, para que, se no futuro, dependendo do resultado deste processo, né, onde ele está sendo responsabilizado, vier em busca de patrimônio dele, não é mais possível ser alcançado, porque está dentro de uma holding. Então, assim, vale a pena. Se você tem bens, se você tem filhos, se você é um empresário ou é um profissional liberal aí, e que também se encaixa nessas possibilidades, então busque um planejamento patrimonial e sucessório para a sua família, né? E eu acrescento aí nessa relação, né, de pessoas beneficiadas pela holding, né, a pessoas que têm realmente terras, né, e que precisariam e se beneficiariam da holding rural. Porque, olha, gente, quando a gente coloca na ponta do lápis o que seria o inventário para essas pessoas, e eu não estou falando só de prejuízo financeiro em decorrência do inventário, não. O prejuízo de pessoas, né, que trabalham com agronegócio no inventário, ele perpassa o próprio inventário. Porque enquanto houver o procedimento ali, as terras elas ficam imobilizadas. Eles não conseguem créditos junto aos bancos para poder fazer o seu trabalho. Então, assim, traz tantas consequências negativas, a própria gestão dos seus negócios ali ficam comprometidas, porque muitas vezes os filhos não estão envolvidos diretamente com a administração dos negócios, então não sabem falar com fornecedores, não estão atentos aos contratos que já foram firmados. E quando você pensa na instituição da holding rural para essas famílias, você está organizando o patrimônio, você está organizando a gestão do negócio dessas famílias de tal forma que elas vão ficar protegidas dos custos do inventário e elas ficarão protegidas também das consequências, dos efeitos colaterais advindos do inventário. Então, são muitos benefícios, né? A gente fica, às vezes, até numa live só limitada a falar de tantas coisas boas, né? Mas são muitos benefícios obtidos pelo sistema de holding. É verdade.
Perfeito. Então, podemos encerrar por hoje. Sim, acredito que conseguimos contribuir aí mais uma vez, né? Sim. Bom, como foi dito aqui, é sempre uma grande satisfação estar com vocês, deixar este conteúdo. É um tema importante, né? Esse de hoje, sempre gera muitas dúvidas por parte dos clientes. Vai ficar gravado, se vocês puderem, depois compartilhem também com seus familiares e amigos. E podendo, estejam conosco. Via de regras, quintas-feiras, às 13h30, estamos aqui. É na próxima quinta, Cris, que estaremos às 16h, né? Salvo engano. É uma Próxima quinta convidada nós temos especial. uma convidada especial, vai ser uma live diferente, e aí a gente ajustou o horário para contemplar a visita dessa nossa palestrante, digamos assim, Isso dessa mesmo. nossa convidada. Tá, olha, Cris, um comentário aqui da Artemis, aprendendo sobre e gostando muito. É uma satisfação para a gente, né? Não, eu não posso nem falar isso, né? Dizer não somos professoras, isso não é verdade. Eu não sou professora, a doutora Cristiane Leal é professora. Mas, enfim, de tanto trabalhar com isso e só falar disso, é uma satisfação poder entregar o conteúdo. E se tiver, né, fazendo sentido para vocês, consumam, né? Consumam, estejam nos acompanhando nas redes sociais, né? Só colocar aí Kátia Paixão ou doutora Cristiane Leal, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Né? Ali temas, às vezes, bem específicos, ora falando sobre a incidência de um tributo, ora falando da locação de imóveis dentro da holding, explicando como funciona esse planejamento de sucessão, com doação de cotas para filhos, despertando as pessoas para o problema, porque muitos nem sabem, né? Muitas pessoas nem nunca passaram por um inventário, então não sabe o poder que ele tem de impactar aí no patrimônio que a família levou, né? Uma vida para construir. Mas é isso, gente. Muito gostoso estar com vocês, gostoso também contar com a tua participação mais uma vez, tá, Cris? Um grande abraço. Muito obrigada pela parceria, viu, Kátia? Um beijo enorme, um abraço a todos aí que nos assistem. Tá, joia. Abração, pessoal. Obrigada a todos, viu? Forte abraço. Até mais.